Antigo ao Novo, é isso aí, o podcast do Antigo ao Novo tem um quadro aqui, eu sou o Carlos Reuel e estamos aqui com o Rafael Heitor. E aí pessoal, um prazer estar de volta aqui e hoje eu sinto meu coração estranhamente aquecido. Estamos aqui também com o Sheldon. E aí Reuel, um abraço para todo o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, pela rádio. É muito bom estar novamente aqui, eu estava ausente em alguns programas, sentindo falta de estar participação aqui com vocês. Está do lado aqui do meu amigo Reuel, meu amigo Rafael, Esse é o meu nome. meu amigo, Meu brother. Isso não foi muito de coração não, viu? Pois é, mas são irmãos do coração, e é isso aí. E é isso aí, hoje é a parte 2 do programa de John Wesley que a gente começou há um episódio atrás. Você não ouviu o episódio 1, é só você ir lá no Spotify, joga lá Rádio Reino, que aí você vai encontrar todos os nossos episódios. Se você não tem Spotify, não se preocupe, tem o SoundCloud. Do Antigo ao Novo. Meu Deus, olha, Rádio Reino. Desculpa, olha, hoje tá dando tio de todo mundo aqui. Spotify, do Antigo ao Novo, SoundCloud, do Antigo ao Novo, todos os episódios lá. Você que prefere assistir, você gosta de ver imagem, quer ver a nossa cara linda, é só você ir lá no YouTube, escreve do Antigo ao Novo lá no YouTube, do Antigo ao Novo, John Wesley, que você já cai lá no episódio de John Wesley, parte 1. E você vai encontrar também vários episódios lá. Não esqueça de dar o like, de se inscrever, de compartilhar e de mandar no grupo da família. Vamos fazer só um resuminho do programa passado. Só pra quem não tá com tempo e quer ouvir, tá na rádio aí, ouvindo ao vivo a gente, pra ele não perder o fio da meada. Então a gente tava falando no episódio anterior um pouco da vida de John Wesley. John Wesley, ele nasce lá em 1709, ele é um grande avivalista daquela época, né? A gente vê que a gente comentou acerca dos problemas espirituais que a Inglaterra estava passando e ela precisava ser avivada. A gente viu que a reforma ela não pegou de jeito, né, lá. E aí a gente começa a acompanhar a vida desse jovem numa família muito grande, com uma mãe muito cuidadosa e doutrinadora, uma mãe com amor ao ensino da palavra de Deus, despejando todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus estava dando para ela e capacitando esses seus filhos para que eles fossem homens de Deus. E aí a gente começa a ver também John Wesley no seu caminhar pastoral, ao formar, principalmente no seu irmão, na verdade, formar o Clube Santo já na universidade, esse caminhar dele, até culminar no momento em que eles decidem fazer missão no Novo Mundo, né, na América, né? Então eles vão para esse Novo Mundo, esperando converter os índios, pregar aquele coração abrasado. Tava no fogo, né? Missionário. Missionário e tal. Aquele jovem que tá assim, cara, eu vou fazer a obra, vai fazer e vai acontecer. Empolgado. Mas chegou lá, coitado. Chegou lá e nada de água fria. Nada daquilo aconteceu. A gente vê que ele se frustra, ele não tem uma experiência agradável, seja na comunidade que ele aposta e porque ele tem pouquíssimo contato com os indígenas. Ele não consegue pregar para os índios. Meu Deus, eu quero pregar para os índios. Era o foco do cara. Seguro que eu quero pregar. E aí ele ficou numa comunidade ali, e aí ele teve problemas, que ele teve um quase casamento, e ele teve problemas com esse quase casamento. A gente sabe que a vida amorosa de John Wesley não foi muito boa. Ele pode ser um exemplo a ser seguido em muitos aspectos, menos na vida amorosa. Na verdade, cara, eu acho que ele deveria ter seguido como o Paulo, né? É o que muito historiador dele fala, que talvez o caminho dele era ser igual Paulo, um grande pregador e um grande missionário, em cima do seu cavalo, preparando seus sermões, escrevendo cartas e doutrinando a igreja, né? Mas ele acabou por tentar se casar, por tentar ir nesse caminho, né? E aí a gente vê que a vida dele não dá muito certo. Ele volta frustrado 2 anos depois. Ele sai meio que fugido e tem um processo, né? Tem um processo, mas ele é inocentado em tudo. Inocentado, exatamente. Era um processo fantástico. Isso, exatamente. Porque ele era um pastor muito rígido, né? O John Wesley, a gente não pode esquecer que quando ele vai para fazer missão, ele já tinha uma doutrina prática de vida cristã
na visão dele, muito rígida. Porque a gente sabe que, através da história dele, ele cria muito que a salvação seria alcançada pelas obras que ele estava fazendo. A gente vê que há uma mudança disso nessa volta dele. E ele tem um choque também nessa viagem, que a gente acabou esquecendo de falar, que é no navio, né? Que ele tem uma experiência de quase naufrágio, semelhante até de Paulo, né? Que acontece, só que diferente da de Paulo já estava muito tranquilo, porque Paulo já sabia que ia acontecer. Ele não. Ele não sabia. Ele não sabia, e aí ele ficou com muito medo da morte. E a teologia que ele carregava, né, por ser evidente, uma teologia evidentemente errada, né? Sim. Que anula a graça, né? E não dava certeza de salvação, aquela... E aí ele não teria certeza de salvação, né? Isso. E aí ele ficou... E na verdade, Deus, no seu grande propósito, colocou um contraste naquele navio para ele, porque na medida em que ele estava em trevas, com esse medo de morrer da morte, estava pronta a tragar a vida dele, ele viu um grupo cantando e louvando ao Senhor. Ele falou, meu Deus do céu, eles são crentes, eu não sou. Ele estava vendo crianças louvando, no diário dele é muito claro isso, ele falando, como que suas crianças, quando ele vai indagar depois da experiência de quase naufrágio, ele vai indagar aqueles homens, ele fala, como que esses seus filhos não têm medo da morte? Ele falou, eles não têm medo da morte, eles confiam em Deus, eles confiam no Senhor, eles são salvos pelo Senhor. Então isso de dois fatores, né? Primeiro que Deus é poderoso para livrá-los, e segundo, se a morte vier, né, como tragar, eles estarão com o Pai. Face a face com Deus, né? Isso, exatamente. Então eles não tinham esse Não medo. Que seja fácil. Não, isso é complexo, mas é algo que chocou, e aí ele volta frustrado, e aí tem aquela grande frase dele, falando assim, fui para evangelizar os índios, mas quem me evangelizará, me converterá. Então ele volta nesse nível de falando assim, meu Deus, cadê minha fé? Minha fé morreu. E é muito interessante que ele encontra uma amizade nesse povo, que são os moravianos, que ele encontra, conhece no barco. Ele fica muito amigo de um pastor moraviano. Aqueles moravianos, eles começaram a ser espalhados por todo mundo conhecido, o mundo novo, para pregar o evangelho. Aqueles homens eram fervorosos espiritualmente. Então, esse pastor marcou muito ele, a ponto de, no diário dele, você vê em alguns diálogos que ele quase pensando em desistir e parar de pregar. Só que esse pastor falava para ele assim, olha, continue a pregar essa fé que você ainda não crê ter, porque em algum momento essa fé vai te alcançar. E essa palavra fortaleceu no sentido dele continuar, mesmo sabendo que ele fala assim, não, eu ainda não sou cristão de verdade, mas eu vou continuar pregando. Vou continuar. E isso foi incrível, né? Então chegamos aí, passou o episódio passado, e agora estamos lá. Ele volta pra Inglaterra, né? Volta pra Inglaterra malzão, né? Prostrado. Começa a frequentar esses cultos metodistas que continuou, né? Esses grupos no lar, isso começou a crescer muito, e aí ele, em um determinado momento, no diário dele, talvez seja o momento mais bonito, né, do relato do diário dele, ele fala que no dia 24 de maio de 1738, e é por isso que hoje, principalmente na tradição metodista, essa data ela é muito lembrada, ela não é reverenciada, John Wesley não é reverenciado, homem falha, eu acho que Deus coloca essas falhas nos caráter ou na família, como a gente falou, no casamento, justamente pra gente nunca endeusar essas pessoas, né? Isso na carne. Isso, exatamente. E aí a gente vê que esse homem, ele tem um grande encontro com Deus, e isso, na verdade, quando eu tava lendo o diário de John Wesley, isso é uma experiência minha, você vai lendo a história dele, e o diário dele começa alguns anos antes dele se aventurar para um mundo desconhecido, né, que é a América. A gente vê um homem que na prática cristã, se você não conhecesse as dúvidas que ele tinha, que ele conta no diário, principalmente, você pensaria que ele era um cristão exemplar. Você pode cruzar com grandes John Wesleys por aí, sem nem perceber que ainda falta isso que faltava na vida dele. Isso que é muito interessante. Há um impacto em quem está lendo o diário dele, e isso, pelo menos na minha experiência ao ler o diário dele, de quando a gente chega justamente nessa data, dia 24 de maio de 1738, que é quando ele vê que realmente, nesse momento, e aí a gente vai entrar em discussão, que ele vai nessa reunião convidado por esse moraviano, por esse pastor, e ele estão lendo um comentário de Martinho Lutero, cara que foi um pioneiro lá, um dos pioneiros da Reforma na Alemanha. Introdução aos Romanos. Exatamente, Introdução aos Romanos. É um comentário que ele está fazendo aos Romanos.
e que fala basicamente sobre a justificação pela fé, né? A salvação pela fé em Cristo Jesus. E nesse momento ele fala que ele sente o coração estranhamente aquecido. Então isso vira uma marca do cristianismo, do metodismo, principalmente, sobretudo, doutrina wesleyana, né? É interessante que essa mudança de Wesley, né? Essa conversão, essa epifania, vamos dizer, que ele teve ali no dia 24 de maio, ela traz uma importante reflexão. Nós temos visto, principalmente nas igrejas de tradição histórica, principalmente, uma ideia de mais filosofia teológica, né, mais a imanência, mais o raciocínio lógico, a análise a respeito das escrituras, da parte acadêmica. E há um medo muito grande de buscar essa questão transcendente, né? Essa questão de uma experiência sobrenatural. E você percebe que nessa situação do Wesley, nesse episódio do Wesley, isso foi determinante para transformar completamente a vida dele. Então, assim, ele estudou muito, né? Como foi falado no episódio anterior, ali a mãe do Wesley foi importantíssima. Ele estudou, tinha conhecimento profundo da palavra, mas a experiência pessoal com algo superior a isso, né, espiritual, tinha que acontecer para que tudo isso valesse a pena, porque ele utilizou tudo isso durante o tempo de pregação, e ele pregava muito, né, 3 vezes por dia até ele pregava. Domingo mais. E domingo mais, né, a vida inteira depois do que aconteceu com ele. E foi importante todo esse arcabouço, esse conhecimento, mas sem seu coração abrasado, sem o fogo, sem o mover, sem essa epifania, né, esse encontro com o transcendente, com o espiritual que ele teve, isso seria mero conhecimento. Exatamente. E eu acho muito interessante porque não foi, como o Sheldon falou, não foi pelo grande intelecto de Wesley. Wesley, a gente falou no episódio passado, que ele fazia devocional em grego. Então, quem faz hoje devocional em grego? A gente mal sabe ler grego. E ele entendia, e ele correspondia com a mãe dele em grego. Exatamente. Eram negócios de outro mundo. Outro mundo, outro nível. E ele entendeu que quando ele teve essa experiência, depois de toda essa experiência frustrada, ele entendeu que ainda faltava, como o Sharon falou, alguma coisa. Faltava uma conversão, porque somente entender de intelecto há muita gente que é muito melhor do que a gente, no sentido de conhecimento profundo, até cerca grandes historiadores que sabem muito mais Bíblia do que o crente, sabem muito mais, às vezes, a história de Jesus no seu contexto histórico, contato com os outros povos, do que nós mesmos. Então, isso fica sempre um lembrete, e isso tem que tomar muito cuidado. A gente vê hoje uma juventude muito buscando teologia, né? E isso é legal, porque não existe cristianismo sem teologia, né? Conhecer a Deus é o sonho. A Bíblia fala da humanidade querendo conhecer cada vez mais a Deus. A ideia da teologia é tentar entender como que o homem se achega a esse conhecimento. Mas eu digo aquela teologia fria, de mais ou menos você falar assim, olha, eu sei mais do que você, eu estou aqui para te ensinar. Então a gente vê que, diferente muito da nossa época, que tem muito disso, aquele homem, ele era genuíno na sua busca, no sentido que a gente fica bem claro no seu diário. É muito bom ler o diário de um cara que a gente olha esses grandes homens como Paulo, como Lutero, mas a gente vê a pequenez dele no seu diário, a pequenez no sentido de tipo assim, eu estou com medo, eu estou sofrendo, eu não sei se eu sou salvo, eu não consigo crer que Jesus te limpou meus pecados. E nesse momento, quando ele ouve isso, ele fala, pela primeira vez, ele sentiu que o coração dele ardia e que todos os pecados deles haviam sido perdoados. E isso é um ponto muito importante para John Wesley, porque, mais uma vez, como ele tinha uma vida de prática para alcançar a salvação, ele, por exemplo, num dos relatos, é claro, antes dessa experiência, ele não cria em pessoas que estavam no corredor da morte que podiam se converter, porque aquele cara não ia ter tempo de prática cristã, de mudança evidente. Então, não que ele abandone isso. John Wesley ele vai bater, talvez, um grande teólogo da prática de vida cristã, só que ele vai falar que a prática é uma consequência da fé.
ele é uma consequência de Jesus iluminar o seu coração, transformar o seu coração, usando a palavra de Wesley, aquecer o seu coração e trazer essa revelação e essa transcendência que o Sheldon falou. É interessante que é a compreensão daquilo que foi produzido em nós por Cristo, a compreensão disso, o amor que nós sentimos arder em nosso coração pela graça que nos alcançou. Isso produz em nós gratidão, e essa gratidão é que produz os frutos do Espírito Santo em nossa vida, né? Não o contrário, né? Não são os frutos que vão produzir a salvação, né? Mas a salvação é que irá produzir os frutos na nossa vida. E aí mudou todo o jeito que ele fazia as obras sociais, o jeito que a soteriologia, né, dele mudou tudo, porque essa chave foi importante. Agora, eu como pentecostal, eu imaginava assim que o dia do coração abrasado foi o retetel. Se ele balançou, se ele batizou no Espírito Santo, falou em línguas e tudo mais e tal. Não é essa experiência. Ele relata, e fica muito claro no diário dele, que ele está falando de uma experiência de conversão semelhante à de Paulo, caindo de um cavalo lá, caindo no chão, prostrando no chão, que seja, mas vendo diante de si um Deus todo-poderoso e que a salvação havia sido concedida pela misericórdia e graça de Deus. Os pecados deles tinham lançado na cruz. Ele fala de uma forma muito clara e evidente que ele não está falando de um êxtase espiritual no sentido de uma bênção, até porque o pentecostalismo não estava formado naquela época, ele vem um pouco depois. Isso aqui ele vai influenciar. Na verdade, é a base, foi lançada a base. Sim. O avivamento de John Wesley foi a base que foi lançada para posteriormente você ter um movimento pentecostal. Esse segundo despertamento nos Estados Unidos, né? Pentecostal. E é interessante que hoje, aqui no Brasil, as igrejas pentecostais mais tradicionais, né, que nós conhecemos, eles silenciam a respeito de John Wesley. É engraçado isso. Vai até a Rua Azusa pra frente. Dali pra frente, né? Da mesma forma que eles algumas silenciam em relação à patrística, principalmente no chão da igreja, sim, né? Sim. Né? Não chega, né? Não chega. Em relação a John Wesley também, né? E ali nós vemos a total comunicação entre esse movimento que foi iniciado com John Wesley e o pentecostalismo. Né? Sim, você tem John Wesley influenciado pelo puritanismo, pelo pietismo, e aí isso vai avançando até culminar nessas há várias igrejas que são abertas nos Estados Unidos, né? Sim. Que têm origem com base na doutrina wesleyana, e essas igrejas, elas em algum momento, né, passam pelo movimento de santidade, né? E o movimento dali do movimento de santidade você teve o início do pentecostalismo. Perfeito. Então a gente tem acontece alguns focos de experiências já com êxtase espiritual, de alguns relatos a gente consegue ver no caminhar de John Wesley, por exemplo. Havia pessoas que caíam chorando no chão. Ele fala de umas vigílias muito loucas que viravam o dia. Sim. E a galera fazia umas paradas que quem é pentecostal entende bem. Eu sei o que tá acontecendo. Tô ligado. Eu acho que assim, ó, o que eu penso em relação a esse dia? Eu não acredito, até por conta de toda a linha, a forma como era o Wesley e tudo mais, que você vê, a forma de criação dele e tudo. Eu não acredito que ele tenha sapateado, gritado, feito algo do tipo. Ele se conteve ali. Isso. Mas eu tenho certeza absoluta, pelo que a gente extrai daquilo que ele fala no diário ali, né, aquele trecho, que não foi algo de intelecto só. Não. Foi algo dentro do coração, da alma, da vida. O Espírito Santo soprando efetivamente. Geralmente o que falam, né? Por que o pentecostal ele sapateia e tal? Ele fala porque é uma alegria tão grande que ele não consegue se conter. Então eu acho que o Wesley só não sapateou porque ele se conteve, teve controle, né? O Espírito é sujeito ao profeta do entendeu? Mas eu acho que foi algo sensitivo mesmo, algo que ele sentiu no corpo mesmo. Não, ele conta pra todo mundo, ele fica tão extasiado no sentido daquela conversão ter acontecido com ele, que ele conta pra todo mundo. Não, eu imagino a alegria, ou melhor, eu imagino, desculpa te interrompendo, eu imagino, viu, Aninha? Eu tô agora... Meu Deus, tô lembrando da Aninha, né? Tô aprendendo, Aninha. Beijo, Aninha.
eu imagino assim, tipo, a gente quando recebe, por exemplo, quando tu recebeu que tu ia ser pai, cara, caraca, sei lá, tu queria Não pular, dá pra descrever aquela alegria. aquela alegria. Realmente é uma parada. Aí tem gente que consegue se conter um pouco, mas tem gente que, cara, meu Deus, sai que tá gritando. Então acho que é a mesma coisa, imagina, tu recebe dentro do coração que tu tem salvação, que Jesus é suficiente, que todos os pecados que tu tenta conter, que sabe que tu não consegue, eles foram perdoados pela graça que nos alcançou. É uma alegria muito grande. Então, assim, se ele se conteve, parabéns pra ele. Mas, né, muitos não conseguem se conter. E aí ele começou a pregar essa parada que ele recebeu loucamente, e aí as portas começaram a fechar, né? A galera, assim, quem dirigia as paróquias não receberam, assim, muito bem, né? E ele é engraçado, no diário dele a gente vê ele falando... ele fala assim, eu preguei sobre tal passagem, e essa eu saberia que seria a última vez que eu pregaria nessa igreja, mas eu preguei. Então ele ia com gosto, no diário ele deixa isso, ele sabia que as portas iam se fechando, e de fato foram fechando. Ele não era muito adepto da ideia de se pregar ao ar livre inicialmente. Quem convence ele, no diário fica claro, é George Whitefield, que já estava pregando antes, só que a ideia de se pregar ao ar livre, ela avança com John Wesley, obviamente, por causa... Porque ele teve esse problema, né? Sim. De repente ele não tem mais paróquia. Ele não tem mais a paróquia dele. Então, e fica conhecida essa resposta que ele dá. Até porque era ilegal a pregação fora era ilegal. Quem não tivesse uma paróquia pregar, né? Exatamente. Pela lei da Inglaterra era ilegal. Era ilegal. E aí, mais o Whitefield fala pra ele, prega. Cara, não, um camarada chama ele, né? Olha, é o seguinte, Wesley, que palhaçada é essa daí? Você tá andando pregando por aí, você não tem uma paróquia pra estar pregando, né? Aí ele fala, aí ele responde. O mundo é minha paróquia, né? Então isso vira uma marca do metodismo. Então, a gente vê uma ênfase, e aí já entrando um pouco na... Ele lacrou, né? Exato, ele lacrou. Jogou na cara. Isso era pra frase pra levar se tivesse naquela época no Insta, no Face, ele colocar e jogar pra todo mundo ver. E aí ele começa... Vai tirar uma foto assim com o óculosinho aparecendo. O óculos. E aí a gente vê essa doutrina começando a se formar, como o Real falou, a ênfase que ele dá em pregar para aqueles trabalhadores, por exemplo. A ação social de Wesley agora é temperada pela fé que ele alcançou. Então ele já fazia isso antes, mas muda. O foco muda e é perceptível para as pessoas também. Na medida em que o John Wesley, ele era um grande eloquente, um pregador eloquente. Ele sabia falar, ele tinha uma boa pregação. A gente não pode necessariamente separar o sermão do pregador, né? O pregador, a gente vê que John Wesley tinha esse cuidado quanto à doutrina. A gente vê isso nas cartas dele, a ênfase que ele dá na sã doutrina, a importância de se pregar a palavra de Deus e focar na palavra de Deus, no sentido em que ele começa a valorizar pregadores leigos, então pessoas que não eram valorizadas. Isso é uma coisa, e pobres também. Isso é uma marca do metodismo que começa a aparecer. Né? E letrados que começam a aprender a ler com a Bíblia. Era proibido a entrada deles em algumas paróquias. Sim, exato. E aí ele começa a pregar para esses caras começam a aprender, ele começa a ensinar esses caras a pregar e valorizar eles, levar esses caras para pregar. Na medida em que esse grupo e essa expansão metodista ela vai alcançando grande parte. É interessante que a gente vê que não havia uma preocupação soterológica no sentido de se definir, tanto que John Wesley ele se define lá na finalzinho da sua vida, quando ele tinha mais ou menos 60 anos, eu acho, mais ou menos 60 anos. Então ele vai se definir como arminiano, ou um armínio wesleyano, né, que ele muda um pouco, ele dá um prosseguimento. Uma revista, né, chamada... Isso, exatamente. Ele avança um pouco na ideia da doutrina arminiana. Alguns historiadores falam que o John Wesley foi o grande seguidor e o maior seguidor das doutrinas de Armínio, mas a gente vê um pouco de diferença, mas no sentido em que isso vem tão tarde que dentro do próprio grupo metodista que estava se formando, havia metodistas de ala calvinistas e havia metodistas de ala arminianas. E veja bem, a gente não vai entrar necessariamente na discussão a respeito de arminianismo e calvinismo, porque é uma discussão soteriológica.
a doutrina de Wesley, ela era maior que isso, porque talvez isso é algo que seja transformador, sobretudo na doutrina de Wesley, é que ele levava muito para a prática, né? Ele tinha uma ortopraxia, né, que a gente chama, que é uma prática de vida cristã que era muito diferenciada. Ele entendia que o caminhar com Jesus, o relacionamento pessoal com Jesus, transformava o ser humano e levava ele a boas ações, a ações de amor na comunidade, no sentido em que ele fala que não há cristianismo solitário. John Wesley deixa isso bem claro, não existe um cristianismo sem comunidade. O cristianismo, ele floresce na comunidade, ele floresce num grupo. Então, John Wesley, ele leva essa doutrina enraigada desse amor e dessa percepção sobre essas duas vertentes, tanto arminiana quanto calvinista. E é interessante falar porque há muita discussão. Eu já tô falando bastante, mas eu já vou deixar um tempinho aqui pro Sheldon falar. Mas há um aspecto muito interessante que há muita briga que fala, por exemplo, não, porque arminianismo é herético no sentido de não acreditar em algumas coisas, mas há muita convergência de pensamento no sentido de que há muita gente que acha que arminianismo não acredita, por exemplo, na depravação total. E John Wesley defende a depravação total, Armínio defende a depravação total. São diferentes percepções da aplicação, talvez na prática, e talvez essa seja a grande diferença. Só que a gente vê que John Wesley, ele não perdia tempo com isso. Hoje a gente, às vezes, eu estou querendo trazer tudo isso para fazer meio que uma crítica ao nosso momento, que hoje às vezes a gente perde muito tempo na briga teórica, no sentido da ortodoxia, e esquece totalmente da ortopraxia, daquilo que é prático. John Wesley, ele aplicava aquilo a doutrina que ele acreditava, não somente ele era eloquente na sua doutrina. Então, eu acho que isso é um grande ponto positivo da doutrina wesleyana, né? E principalmente no ID, né? John Wesley, como a gente falou no início, ele pregava 3 sermões por dia, chegava no domingo, pregava até mais, né? Sim. Alcançou um número de pessoas absurdas durante todo esse tempo, e para você ver como esse fogo que ardeu no coração dele era de substância incorruptível e para sempre, né? Perene, porque até o final de sua vida, mesmo ali aos 50 anos casando com a esposa maligna dele, né? Até apelidavam ela de Diabo de Saias. Ele se manteve firme, né? Pregando o evangelho ali, com fervor, com ardor. Você tem ali alguns relatos de manifestações do Espírito Santo durante as pregações, né? De conversão, de choro, né, de compreensão através da palavra, né, que era pregada, compreensão de toda a natureza humana pecaminosa e a redenção promovida por Deus na vida do homem. E isso é prática, né? Isso de fato é prática, né? Ele devocionou a vida dele àquilo que ele acreditava, né? E tem um ponto interessante que talvez seja o que causa mais confusão, e talvez por isso que muita gente não gosta de falar de John Wesley, que ele tinha uma doutrina acerca da perfeição cristã. Alguns até aconselhavam, larga essa doutrina aí, essa doutrina é herética e tal, isso aí tá errado. Ele fala, não, isso não tem nada de herético, isso é bíblico, né? Ele sempre comentava. E por que ele comentava que isso era bíblico e com propriedade acerca da perfeição cristã? Porque as pessoas liam a palavra perfeição da tradução que vinha do latim, de perfectum. E o problema dessa tradução é latina e que banhou todas as línguas ocidentais, basicamente, em algum nível, é que ela não traz a complexidade que é a tradução da palavra grega. Que lembra que a gente falou que ele aprendia grego, que ele fazia devocional em grego? Então, isso fez com que ele entendesse essa palavra perfeição totalmente diferente, no sentido em que perfectum, ele expressa uma ideia de concluído, de perfeito, de acabado. O problema é que a perfeição bíblica e a perfeição cristã que John Wesley falava que o cristão pode alcançar aqui nessa terra, não é acerca disso, mas acerca da palavra teleios, que vem do grego. Essa palavra, ela tem a ideia de maturidade, de um caminhar e uma completude na sua maturidade que gera fruto. Então,
ele estava falando de um cristão maduro. Quando ele falava da perfeição cristã, ele estava falando justamente da diferença que Paulo faz dos neófitos na fé, dos novos na fé e daqueles que já estão comendo comida sólida, daqueles que são maduros o suficiente para gerarem fruto, o fruto do Espírito. Então, essa é a grande diferença acerca da perfeição cristã na visão de Wesley. Ele entendia que a perfeição final e a perfeição cristã última, ela só seria alcançada num corpo glorificado, o varão perfeito, o final da redenção. Exatamente. Mas por isso que ele defendia com unhas e dentes essa doutrina, né? É interessante, eu pensei agora nessa saída, que a árvore, para ela dar fruto, ela precisa estar completa. Ela precisa estar madura no nível... no nível de maturidade. Perfeito. Então ela precisa estar perfeita, né? Ela não pode ser pequenininha, ela não pode ser... Ela tem que estar ali completa com todos os seus atributos, todas as suas funções perfeitamente regulares. Aí sim ela pode dar fruto. Exatamente. Ele nunca falou de uma perfeição no sentido de impecabilidade, que era o que colocavam nele. Principalmente pessoas que iam contra até porque ele já tinha passado por isso, ele tinha percebido que era impossível. Ele sabia que isso era impossível para o cristão, mas ele entendia que o cristão maduro, ele peca cada vez menos. Era justamente sobre isso que ele estava falando. Então é isso aí. E os frutos do metodismo, né? Foi esses pregadores leigos. Se você conhece a tal de escola dominical, é fruto do metodismo. E as obras sociais, tantas que eles fizeram. E centenas de obreiros ele deixou. Movimento pentecostal. Não acaba. Se a gente for falar aqui de tantos frutos de John Wesley. Mas vamos encerrar esse episódio por aqui. Considerações finais, Sheldon? Olha, que bênção é falar sobre esse grande homem de Deus, né? E também resgatar, às vezes, para muitas pessoas que não têm um conhecimento da importância dele. Eu acho que a gente tem que dar honra, quem tem honra, né? E John Wesley, com certeza, tem muita honra a ser concedida. Exatamente. Eu deixo uma dica: leiam o Diário de John Wesley. É uma leitura excepcional. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Leiam os Sermões do Monte de John Wesley, sermões que ele deu acerca da pregação de Jesus Cristo lá no monte, né, a grande pregação de Cristo. Então, conheçam a doutrina dele, sejam abertos a conhecer mais um grande pregador, grande homem, grande avivalista.